Imagina só, tu é revivido por Deus, tem a chance de reencarnar em um outro mundo e escolhe viver como um agricultor com um corpo incansável. E de brinde você ganha uma ferramenta pelona, consegue uma esposa e várias garotas. Bem, é assim que as coisas acontecem no anime que vamos falar hoje, chamado Isekai no Biri Nouka. Meu nome é Eric, sejam bem-vindos ao Anime Verso. Começamos com o nosso agricultor dizendo que agora que se tornou prefeito, sua rotina não mudou em nada, até que de repente a Zabuton toca o alarme. E uma dos anjos guardiões chega dizendo que o mensageiro do reino demoníaco tinha acabado de chegar lá. Ao chegar lá, o mensageiro se apresenta como Bezel e diz que queria ter uma audiência com o responsável. Enfim, seu primeiro trabalho como prefeito chegou. Hiraku se apresenta e o mensageiro entrega um presente e diz que tinha uma mensagem do Lorde Demônio que falou que queria discutir a situação do povoado da vila do Hiraku. Ao lembrar que a Lu tinha falado que aquele lugar tá sob o controle do Lorde Demônio, Hiraku logo percebe que o cara tava cobrando imposto e ainda achava que o cara queria mandar ele embora de lá. Por isso oferece 10% da sua colheita como pagamento de impostos para eles continuar morando lá sem problemas. O mensageiro, sem pensar muito, aceita o acordo e seria 10% apenas da colheita. Não ofereciam álcool nem ovos. Se quisessem outras coisas, teriam que negociar. Hiraku acha que foi agressivo na sua negociação e ainda dá um presente pro cara. Lu diz que ele fez um bom trabalho, pois agora estavam sob a proteção do Lorde Demônio. Normalmente a taxa era de 50% ou 60% e ele fechou por 10%. De presente eles ganharam um poderoso remédio. Já no reino demoníaco, os caras não estavam acreditando que o agricultor estava submetendo a sua força militar, sendo que ele foi capaz de derrotar um dragão. E ficam assustados quando o mensageiro conta pra eles que a princesa vampira e o anjo da aniquilação estavam lá. E ainda tinha um exército de elfos superiores, uma matilha de lobos infernais e ele foi guiado pelo trio de anjos assassinos. O presente que foi dado pelo agricultor eram maçãs deliciosas e eles percebem que o pano que estava cobrindo elas foi tecido por uma grande aranha demoníaca, que inclusive é uma criatura que lutou contra um dos Lordes Demônios até o impasse. E um dos generais fala novamente se demitir depois de saber de tudo isso. De volta ao nosso agricultor, ele estava de cara a cara com um dragão enorme. O dragão se apresenta como Drain, o verdadeiro governante dos dragões. Ele dá um presente para Hiraku, que é uma espada muito valiosa, e diz que como moravam perto de lá, foram oferecer uma saudação formal. O agricultor diz que até convidaria eles para entrar, mas era meio difícil devido ao seu tamanho. Aí o ajudante pede para ele mudar de forma e ele se transforma em humano. Lá dentro o Drain estava chapando todas as cachaças que era servido e até mesmo queria morar lá agora, mas não podia porque muitas pessoas ficariam chateadas se ele não voltasse para sua casa, então ele vai embora. No próximo dia, Hiraku diz que não se sentia bem mantendo os visitantes do lado de fora e por isso queria construir uma casa de hóspedes para ele. Desde já começa a construção, e enquanto isso ele combina que os homens largatos e os anjos iam defender o perímetro, pois antes eles capturavam os caras e quando a Zabuton tocava o alarme, ele se preparava para batalhar. Por isso foi criado um novo sino para os visitantes e foi discutido com eles como tratar os visitantes a partir de agora. Na festa de boas-vindas, Hiraku teve que adicionar mais gente para não ter risco de algum inimigo tentar entrar disfarçado. A Flora ficou encarregada de ficar de olho nos visitantes, já que podia ficar vários dias sem dormir por ser uma vampira. Muito mais cedo que esperavam, aparecem alguns homens feras. O líder deles se apresenta como Garf e diz que eles eram de um lugar da montanha e queriam estabelecer relações com a aldeia de Hiraku. Lu toma a frente da conversa e pergunta a Garf se aquele era todo seu grupo. Ele responde que sim, mas Lu sabia que ele estava mentindo, pois encontrou alguns deles espiando na floresta. Garf pede desculpa e eles entram na casa de hóspedes. Depois de todo mundo entrar, a tia já lasca a tranca na porta e diz que não confiava neles por não terem levado os presentes como os outros visitantes, por terem deixado 2 tropas escondidas na floresta. Por isso, foi reduzido até o nível de hospitalidade deles, véio. Até a comida servida a eles era bem escassa. Foi dado vinho a eles e depois de ficarem bêbados, começam a contar a verdade. Eles ganhavam a vida caçando e minerando. E até agora, onde moravam, conseguiam sobreviver negociando com uma aldeia humana nas montanhas. Mas houve alguns problemas e ficou inviável deles negociar novamente. Por isso procuravam alguém novo para negociar. Só estavam se escondendo para se algo acontecer, alguém voltar para a aldeia deles e contar o que houve. No próximo dia, quando negociavam, fica combinado do nosso prota ir até a aldeia deles, pois para eles era muito difícil chegar lá. E eles iam negociar tintas, vidrarias, serralherias e outras coisas em troca de alimento. Na despedida, Garf diz que só não levou presente porque eram pobres demais, mas diz que na próxima vez traria algo, mas o agricultor diz que nem precisava. Era muito ruim se na primeira vez da negociação eles enviassem o prefeito. Por isso, em vez do Hiraku ir, a tia vai montado no Drain, que concordou em levar todos lá em troca de um barril de vinho. O dragão agora ia lá direto para beber e sempre que ia, levava tesouros e armas. Os homens feras estavam esperando eles para fazer o troca-troca e ficam apavorados ao ver um dragão voando no céu. Alguns dias depois, eles voltam e falam que trocaram tudo. Os homens feras estavam com medo no início, mas depois de uma amostra grátis, geral se juntou no troca-troca. Os homens feras perguntam também se alguns habitantes poderiam morar lá. Eram 20 mulheres jovens e o agricultor achava que a vila precisava de homens, só tinha mulher no bagulho, velho. Por isso ele aceita que elas fossem morar
pra lá, mas só se enviassem pelo menos 2 jovens. As meninas chegam lá e ao se apresentarem, falam que estavam preparadas pra serem usadas da maneira que acharem melhor. Dava pra ver que elas achavam que ia ser tratadas horrivelmente, mas o agricultor diz pra elas ficar tranquilas. Quanto aos jovens, eles eram bem jovens mesmo. Passa um tempo e tava tudo correndo bem, os homens feras estavam se adaptando por lá. Todo mundo sabia usar magia, as elfas, as empregadas, os homens largatos, a aranha, os lobos, a abelha e até mesmo os slimes, velho. Todos menos o agricultor e as crianças. Do nada um terremoto acontece e o anjo guardião diz que um urso gigante e uma víbora sangrenta estavam lutando na floresta e poderiam afetar a vila. O agricultor pede pro anjo guardião levar ele lá. Os bichos eram bem grandes, mas ele simplesmente passa voando com o anjo usando sua ferramenta agrícola pelona e manda os dois pra vala com só um ataque. Os anjos guardiões se espantam por ele ter levado os dois com apenas um ataque. Logo mais os bichos viram comida. Sim, isso mesmo, véio. Depois de cozinhar foi feito um urso no vinho que por sinal ficou muito gostoso e também foi feita uma cobra frita. Frita tudo! E a cobra ficou com gosto de frango frito. Mas Hirako achava que faltava algo mais no prato. No laboratório da Flora, ele pede pra ela algo que evitasse dar dor no estômago. Ela oferece um frasco que com uma dose era suficiente pra explodir qualquer coisa pro outro lado da montanha. Mas ele queria algo mais tranquilo, mais suave, e ela dá pra ele. Fazer missão não tava dando muito certo. Mesmo seguindo as dicas que o agricultor deu pra ela explodiu a sacabana 3 vezes. Por isso ele decide ajudar ela na próxima vez. Na cozinha eles adicionam vários ingredientes e faz a maionese pra combinar com o prato da cobra frita. Pra fazer o missô eram muitos os procedimentos e enquanto ele fazia a Flora anotava. Eles deixam descansando na adega, ia demorar alguns meses. Nessa hora a Lu chamou o agricultor falando que tinha visitas e dessa vez chega um grupo de anões anciões. Eles ficaram sabendo que lá tinha álcool de ótima qualidade, queriam que compartilhasse um pouco com eles em troca da sua tecnologia. Eles passaram sua vida toda estudando a produção do álcool e poderiam transformar tudo em álcool fino. Imediatamente eles começam a trabalhar no álcool e dão um uísque de milho pro nosso agricultor. Ele toma um pouquinho e o cara já tonteia. E então os anões acabaram ficando na vila trabalhando como cervejeiros. A festa de boas-vindas foi dada e todo mundo bebeu que só a beça, até mesmo o Draime aparece por lá. Finalmente alguns homens se juntaram à aldeia e o agricultor pergunta pro anão se ele gostava de alguma mulher que tava lá, mas ele diz que curtia era um barbudão. No outro dia o sino do alarme foi tocado e um novo dragão aparece. O agricultor logo transforma sua ferramenta agrícola em uma lança. Draime aparece e dá uma cabeçada no dragão, e aí surge outro dragão que estava vindo em alta velocidade. Hiruko sente que esse era perigoso e taca sua lança nele. O dragão desvia por pouco e quando ele vai tacar a lança novamente, o ajudante do Draime aparece dizendo que não eram inimigos. As duas na verdade eram a esposa e a filha do Draime. Acontece que o Draime ia até a vila e isso levantou algumas suspeitas em casas, ainda mais que ele levava tesouros e voltava bêbado. A filha estava prestes a queimar a vila pois achou que o pai estava tendo um caso, e a esposa também queria fazer churrasco do homem que apontou uma lança para sua filha. Elas pedem desculpa e ao se despedirem, conversam entre si dizendo que a relação com aquela vila era muito importante, pois tinha um poder necessário para desafiar eles. A esposa do Draime nem conseguiu esquivar da lança completamente. Foi tudo graças à aranha, que era sua velha amiga. Se não fosse puxada pela aranha, já estava sendo enterrada. Por isso a esposa de Draime dá um trabalho para sua filha chamada Last. Ela ia viver lá por um tempo, para garantir que aquele poder não se voltasse contra eles. O agricultor aceita que ela ficasse por lá, e ela tenta ajudar na colheita, mas era muito forte. Até mesmo na cozinha era um desastre, um único espirro fazia um estrago. Até os lobos infernais morriam de medo dos dragões. A Lu diz que além do poder dos dragões, eles tinham muito conhecimento e sabedoria. E com isso o Prota acha um plano perfeito. Ele coloca a Last como encarregada de relações diplomáticas. O mensageiro do Lorde Demônio fica se borrando ao negociar com ela. Ele aceitava tudo que ela oferecia, vai embora rapidinho. Na reunião com os outros generais, eles ficam ainda mais assustados, mas o mensageiro tinha um plano. Ele se encontra com a sua filha, que se chama Florwen. Fala pra ela investigar o poder militar da vila do nosso Prota. A mina se teleporta pra lá e pede permissão pra Last pra poder ficar na vila por um tempo. Logo de cara ela já se assusta pela Last ser um dragão. Ao dar uma olhada pela aldeia, ela vê homens largatos, homens feras, ogros, anões, todos eram difíceis de lidar. Ela vê a princesa vampira, o anjo da aniquilação, o trio de anjos assassinos, elfos superiores, lobos infernais e aranhas demoníacas andando juntos. Ela é uma das usuárias de magias mais talentosas do reino dos demônios, mas a sua confiança te deixou de lado agora. Até agora ela só não encontrou com quem governava todos eles, e aí aparece o agricultor. Ela achava que ele era um humano comum e se desfaz do cara e vai embora. Ao saber que ele era o prefeito, ela se espanta e tava se esforçando trabalhando por lá. Mas quando dava de cara com o agricultor, só faltava se ajoelhar para cumprimentar ele. Após isso, os slimes começam a se multiplicar na aldeia. Agora existem muitos tipos diferentes de slime. Todos eram inofensíveis, até que foi criado o slime do álcool. O bicho bebeu um barril inteiro de vinho. As meninas ficam muito bravas e assim começou o primeiro julgamento da vila. E é claro que o slime estava sendo declarado como culpado. Mas a Florwen fala que como se tratava de um slime, então provavelmente
ele não ia refletir suas ações. E então ele é absolvido e ia em todas as comemorações da vila pra se entornar de cachaça. Enfim, o outono chegou e tá na hora de comer umas comidinhas gostosas. As meninas estavam se deliciando, até que o agricultor fala que ficaria ainda melhor com frutos do mar. Todas elas param pra prestar atenção e ficam motivadas pra conseguir os frutos do mar. O porém é que naquele mundo, os frutos do mar que ele falava pareciam um tanto fortes. E eles precisavam de um oceano, que ficava no limite do reino demoníaco. Elas partem uma viagem e 3 dias depois trazem um homem chamado Michael, que é um comerciante de uma cidade no reino demoníaco. Michael leva vários produtos marinhos da sua cidade. Ele diz que conseguiria os frutos do mar que o Prota queria em breve. E se oferece para se tornar o fornecedor oficial da vila, ou seja, lidar com todo o comércio entre eles e o mundo exterior. Depois disso ele vai embora e o nosso Prota percebe que ele parecia um comerciante habilidoso, só parecia estar muito assustado. E o maluco estava mesmo, velho. De volta 3 dias antes, Michael estava de boa no seu escritório quando recebeu alguns visitantes e ele estava quase recusando a visita. E ainda bem que ele não recusou, porque se tivesse recusado tinha rodado. Ele estava falando com uma maga muito poderosa, um dragão e ainda tinha vários homens lagartos lá. O risco de negociar com eles era muito caro, mas ao ver as maçãs que ele ganharia se negociasse com eles e a grana que fazeria, ele aceita na hora. Michael decide que ele mesmo participaria da entrega e vai até a vila da Grande Árvore com as meninas. Primeiramente ele se borrou ao montar em um dragão e ainda dá de cara com mais dragão. E aí dá de cara com a tia, os lobos infernais, anjos guardiões e tudo mais. Ele tava prestes a infartar de medo, mas pelo menos sobreviveu e conseguiu negociar com um sorriso no rosto. O agricultor agora faz a comida com frutos do mar e as meninas se deliciam. E aí a Aranha Zabuton toca o alarme. Quando ele vai ver, era outro dragão. Os 3 anjos tentaram parar o dragão, mas era muito difícil para ele. Aí o dragão gospa uma bola de fogo na floresta e começa a desafiar o agricultor. Ele então taca sua lança no dragão e ele desvia por pouco. Aí ele taca novamente e pronto, o dragão foi derrotado. Quando vai ver, o Prota se depara com uma menina que se chamava Haruki, que era a irmã mais velha do Draime. A Haruki entrega o Draime, falando que ele planejava casar sua filha com o agricultor algum dia. Mas ele dá uma desculpinha, falando que estava bêbado quando disse isso. Ela só apareceu por lá pra ver que tipo de pessoa a filha do Draime estava se casando. E fez aquilo tudo porque todo mundo falava que o prefeito era muito forte, então quis brincar com ele. Mas Draime fala que ela tava com inveja, que a sua filha ia casar antes dela. O Prota fica a pé da vida, pega a mina e faz ela limpar sua bagunça que ela fez. Depois de um tempo, ela estava se adaptando muito bem à aldeia e chama o Prota pra jogar um jogo contra ela. Mas o negócio é que ela queria jogar apostado e como não tinha muita coisa que poderia dar, o Prota oferece que o perdedor tivesse uma punição, que seria tirar parte das suas roupas. Passa um tempo e adivinha só quem tava perdendo. Claro que era o Prota e faltava apenas uma peça de roupa. E aí ele perde e voilá, partiu tirar tudo. Já no reino demoníaco, os generais estavam todos assustados, discutindo sobre os dragões estarem se reunindo na Vila da Grande Árvore. Agora eles têm poder suficiente pra conquistar um país inteiro. Enfim, o Lorde Demônio aparece, mas ele parece nem se preocupar com isso, só fala da sua filha estar de mau humor e de repente foge. Já na Vila da Grande Árvore, a Haruki decide ficar por lá e era muito habilidosa com os trabalhos, mas reclamava de tudo que pediam pra ela fazer, mas se tornou a professora da vila. De novo a Aranha Zabuton toca o alarme e agora aparecem algumas garotas serpentes que um dia estavam em uma dungeon e foram forçadas a fugir das suas casas. E então o agricultor pega as pedras preciosas que elas trouxeram em troca de algumas colheitas, mas pede que da próxima vez que voltassem, pelo menos vestissem algumas roupas. E então as mulheres serpentes começam a carregar seus produtos comerciais. Após isso, vemos algumas mulheres falando que poderiam usar Florin de refém. E as mulheres pedem a princesa para reunir as tropas para derrotar a vila e salvar a Florin. E aí, gostou do vídeo? Quer uma parte 4? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo, quero a parte 4. E aproveita para assistir mais resumos aqui no canal. Garanto que você vai curtir. É só clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela.